Então, bora lá de novo. Caí. Isso aí, agora vamos lá. Voltei. A live tinha caído. Mas me apresentando para você, gente, meu nome é Gabriel. Eu sou natural de Guanhães, mas eu vim para Valadares fazer um curso de nutrição, né? Hoje já formei. Porém, quando eu estava no final da graduação, foi quando eu comecei, de fato, a autoescola, né? E o meu processo com a autoescola, ele é um pouco diferente. Eu acho que para vocês vão poder tirar algum ensinamento com isso, porque normalmente se vê pessoas que, enfim, estão mais velhas e ficam com medo, com receio de começar. Hoje vocês vão ver histórias de um menino que estava com receio com 18 anos. Então, começando desde o início, desde quando eu não morava aqui ainda, morava em Guanhães, eu fiz 18 anos e a minha mãe chegou me perguntando: filho, você vai querer entrar na autoescola? Caiu, gente. Caiu. Tá, manda outro convite aí. Tá travando. Mas vai dar certo, hein? Voltei. Gente, é estranho, o sinal tá caindo, mas não é a internet, não. A internet tá normal. Caso caia novamente, eu mando o convite aqui e não precisa fechar a live. Tá, Mas estão me ouvindo agora? sim. Ah, tá. Então, voltando na questão do processo, eu fui lá, não acho que não é a hora no momento. Porém, no futuro, eu fui descobrir que era no inconsciente aquele medo de dar errado. E aí passou, enfim, foi passando o tempo, aí eu tava com meus 21 anos, eu já tava aqui em Valadares, e foi a minha mãe que achou a Autoescola Fortunato, não foi nem eu que procurei. Ela acompanha, pra vocês terem noção como que é a questão das lives. Ela lá em Guanhães acompanhava no YouTube, falando, você vai Que fazer nessa. bacana. Ela também estava no processo de habilitação e acompanhava os vídeos. E aí eu falei, tá, vou mandar. Oh, que pena, gente. Tá caindo a live do Gabriel. Eita, hoje é hoje, gente. Enfim. Se cair de novo, eu mando aqui. Qualquer coisa eu troco o servidor de Ah, internet, mas eu acho que não é internet. Voltando no, na questão da habilitação, né? Ela mandou os contatos para que eu entrasse em contato com a Escola Fortunato e fiz isso. E aí entra a parte. Eu fiz a minha inscrição, paguei a taxa em janeiro de 2023. Isso, janeiro de 2023. Eu não fui para a autoescola para fazer o psicotécnico. Passou o ano inteiro, eu só adiando, 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 com medo de reprovar no exame psicotécnico. Coisa que as pessoas geralmente, gente, no exame normal. Porém, era um medo muito grande, aquele medo de fracassar, aquele medo de dar errado. Então, falando, se eu não tentar, eu não fracassei. Porque a vida é assim, se você não quebra a cara é porque você nunca tentou. Então, isso é em todas as áreas. Eu fui aprendendo isso também, foi dentro da autoescola. Passou o tempo, passou um ano, e eu fui e falei, não, esse ano era o ano que eu ia formar. Eu quero tomar decisões importantes. Eu que já cresci, eu já não sou mais um adolescente, já não sou mais uma criança. Quero tomar decisões que sejam importantes agora para o meu crescimento e eu preciso de uma carteira de habilitação. E eu sempre quis isso de pegar um carro e sair viajando, aproveitando. Era uma coisa que eu sempre quis, mas me travava muito. E aí eu fui lá na autoescola, conversei, expliquei a situação. Sou aluna há mais de um ano, só que eu nunca fiz nenhum processo. E eu queria voltar. Aí eles foram e falaram pra mim, me explicaram, olha,
teve um... Como que explica quando tem aquela... que O o prazo processo aumenta? foi prorrogado. Isso, foi prorrogado. Então você não vai precisar pagar nenhuma outra taxa e vai começar. Eu falei, então vamos. Gente, as aulas de legislação, que todo mundo falava que era um saco, foram as minhas preferidas. Nossa, eu tive uma instrutora, se não me engano, o nome dela é Tainara. Ela era simplesmente incrível. Então, aquele processo foi tão. Na nutrição, a gente fala da nutrição individualizada. Eu senti que foi tão individualizado, mas ao mesmo tempo que era coletivo, porque quando eu falei que um dos meus sonhos era viajar muito, inclusive isso vai ter isso mais pra frente. Quando eu falei que era viajar muito, nas aulas de trânsito era um carinho, uma atenção tão grande, porque ela fala, ah, Gabriel, para você que você vai querer pegar muita estrada, lembra disso, 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 disso. Então foca mais nessa questão aqui. E foi o processo fluindo, marquei a minha, na verdade, não a prova, né? Marquei para começar as aulas de práticas, porque eu passei de primeira na legislação. Se eu não me engano, foi 26 ou 27 pontos. Foi alto a pontuação. E de tão preparado que eu tava. E assim, uma pessoa que sempre fugiu de carro, fugiu de qualquer tipo de responsabilidade dessa questão. Eu peguei gosto pela coisa mesmo. Eu estudava, vi os vídeos do Ronaldo Cardoso, não por conta que era para passar na prova, porque aquilo ali virou uma coisa, gente, que legal, eu não sabia disso. E foi conhecendo, foi me mostrado, não de uma forma chata e entediante, mas de uma forma aplicada à prática. E eu acho que isso foi um grande diferencial. Voltamos aqui para escolher um instrutor, foi o instrutor Daniel. E na primeira aula eu já falei para ele, Daniel, eu nunca peguei no volante, eu não sei nada, eu não tenho noção de nada. E ele me explicou tudo do zero. E na primeira aula eu já estava ali na Israel Pinheiro, indo colocar o carro na garagem. Falei, meu Deus, não acredito. Recebi buzinaço, deixei o carro moer e tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele sempre tinha aquilo de, tá vendo o carro de autoescola aqui, tá tudo bem. Se ele quiser, ele vai para outra rua, enfim. E foi muito divertido esse processo, porém começou, como eu tinha mencionado para vocês, eu estava no final de uma graduação, juntou muitas coisas naquele momento e eu comecei a ficar muito ansioso. Mas não aquela ansiedade tipo, ai, tô nervoso. Não, era uma ansiedade muito forte mesmo, porque, querendo ou não, é um processo que envolve tempo, envolve dinheiro e envolve desgaste mental. Eu acho que para qualquer pessoa, por mais bem preparado que você esteja, isso foi um ponto também da autoescola que foi nos passado, que é que ninguém está 100% preparado para uma avaliação. Se fosse só o conhecimento técnico, tava tudo bem, mas envolve emocional, envolve que são 4 pessoas para te avaliar, né? Para você chegar nesse momento da sua vida. E hoje eu tô falando com muito mais confiança, até porque foi uma confiança que eu adquiri na autoescola, que foi o workshop, que eu quero falar mais sobre ele também, com mais detalhes, mas ele me levou uma bagagem para o resto da vida, para estar conversando aqui hoje. Voltando nesse ponto, que foi a ansiedade, né? Foi um momento muito ansioso, porque eu estava fazendo um estágio que eu tinha data para terminar, senão eu não ia conseguir finalizar. E junto com o meu trabalho, junto com os outros afazeres que todo mundo tem para fazer, como funções básicas de casa e autoescola. E nesse ano eu resolvi fazer muitas coisas, estava me recuperando de algumas cirurgias também que eu fiz, e nada grave, era realmente estético mesmo, mas acabou juntando também nesse processo todo. E foi que minha mente fiz a primeira prova, não deu certo. E aí eu fiquei naquele jeito, nossa, mas o instrutor podia ter relevado tal coisa, porque realmente foi um detalhe bobo, mas hoje, depois de habilitado, eu falo, não tinha como. Acho que aquilo ali realmente não dava pra passar. E eu fui fazer o segundo teste. No segundo teste, eu tinha perdido uma amiga na semana. Eu realmente não estava bem. Eu fui mesmo porque fui por fazer. E também não deu certo. E um amigo meu, ele foi e falou, olha, tem um workshop. Aí ele tava até falando com, eu esqueci o nome dela, que fica gravando os vídeos quando os alunos passam. Aham. Eu acho que você vai saber quem é.
Aí eles eram amigos e falaram, não, pode colocar o Gabriel no workshop e não vou fazer, não faz outra prova até o workshop, porque querendo ou não, você ficar ali insistindo no murro de ponta de faca. Talvez eu poderia muito bem ter ido numa outra tentativa e dado certo, porém não. Eu falei, eu vou finalizar esse estágio. E detalhe, isso não foi coisa de muitos meses. Isso era no meio do ano, né? Fiz no início do ano. Eu comecei a legislação, fiz o psicotécnico, passei, fiz a legislação, passei. Fiquei me recuperando das 2 cirurgias que eu fiz. E em maio, finalzinho de maio, início de junho, já estava ali na aula de rua e já dei entrada à primeira prova que eu fiz e fui reprovado. Demorou uma semana para lançar o resultado. Lançaram o resultado, fiz a segunda tentativa, que foi nessa fase que eu falei que eu tive essa perda de um ente querido na minha vida, para vocês entenderem com relação do tempo, a linha do tempo. Nisso, eu finalizei o estágio em 2 semanas. E aí eu entrei em contato para marcar o exame. Marquei o exame que seria depois do workshop. Eu fiz questão disso. Falei, eu não vou fazer esse exame antes desse workshop. Todo mundo tá falando desse workshop aqui, workshop ali, eu sem entender o que era, mas é aquela questão que hoje eu falo muito. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Isso não é algo que a gente tem que levar para a vida da gente, sabe? A gente tem que levar essa questão de você saber onde você quer chegar. Então, eu estou aqui hoje, aluno, quero chegar com a carteira de habilitação. E outras coisas que a gente acaba esquecendo de falar aqui, mas tem toda aquela questão que eu cheguei aqui em Valadares, não era daqui, e eu nunca falei para as pessoas que eu estava tirando carteira de motorista, porque no fundo eu tinha medo de não conseguir e as pessoas ficarem perguntando, porque as pessoas perguntam. Então, mesmo sem eu saber, as pessoas próximas, ninguém sabia, as pessoas próximas que estavam ali a mim, sempre falavam, porque aqui em Valadares, você não tem como. E eu falei, mas por que, gente? Ah, você não estava sabendo? Aqui é a carteira mais difícil que tem. Se você quiser carteira aqui, você vai ter que viajar lá para o Espírito Santo e comprar, porque não consegue. E aquilo tudo gera uma ansiedade em você. Como assim? Como assim ninguém consegue? E aí, isso, enfim, guardem essas informações, porque acaba que prejudica na ansiedade também. E aí eu fui fazer o workshop. Essa parte do workshop foi uma virada na minha vida, para minha vida inteira, que foi num sábado. Eu cheguei lá no, fiquei na primeira fileira do workshop e fui aprendendo. Foi uma informação tão rica, mas tão rica que para quem for aluno, eu acho que para quem não for aluno e estiver assistindo, vale a pena pagar, porque para os alunos eles são gratuitos, mas para quem não é e quer fazer, isso vai ser assim uma divisão muito grande, porque foi passado muita coisa para mim. Tem muitas coisas anotadas, o material que foi recebido, enfim, absorvi tudo aquilo do workshop e já saí de lá mais leve, não com relação à carteira, com relação a mim mesmo, com relação a saber de metas bem definidas. Então, tá, eu sou um jovem de 21 anos, eu quero isso, isso, isso. Então, para eu chegar no isso, 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 eu tenho que seguir por esse caminho. Não tem um meio termo. Então, assim, dificuldades vão aparecer, porém a gente tem que aprender não, eu não falo pular tudo isso, porque as emoções a gente tem que sentir elas. Mas no momento que a gente fica no medo, a gente não vai pra frente, a gente começa a trazer mais medo. E eu comecei a observar, entre outras coisas também que falaram no workshop, mas uma delas foi muito importante para mim, que era de quando você fazia a média das pessoas que estavam perto de você. E isso foi muito incrível. Foi incrível porque é muito além da habilitação. Então, assim, hoje eu venho aqui falar todo esse depoimento com felicidade mesmo, porque foi incrível tudo aquilo que me foi passado. Voltando para o dia da prova, eu coloquei em prática tudo aquilo que foi me passado. Mas não era eu coloquei em prática, tipo, vou fazer porque a Viviane mandou. Não, foi porque realmente falei, é isso, e eu vou ganhar essa carteira. Eu sempre tive aquele pensamento de, depois do workshop, eu tô indo lá buscar. E eu lembro de uma coisa que eu até anotei aqui, não deixa de falar. Foi feito um sorteio
no dia do workshop para um reteste. E aí, antes do sorteio acontecer, eu falei comigo mesmo, você não vai ganhar, seu nome não vai sair, porque você não vai fazer reteste. Você vai lá para fazer. E aí, eu lembro que sortearam, acho que uma menina que chama Juliana, uma coisa assim. E eu fui dei parabéns, né? A gente, coisa lá, eu falei assim, realmente não é para você. Nisso, essa semana, eles me deram um caderninho da gratidão e eu comecei a agradecer coisas que eu nunca pensei que eu estaria agradecendo antes. E a gente tem que fazer esse exercício, porque é sobre, por exemplo, eu tô comendo uma maçã, dando uma mordida numa maçã. Tem pessoas aí que não conseguem, não tem nem dente para isso, não conseguem fazer tratamentos dentários, enfim, o mínimo que seja. Então, tudo é motivo de agradecer. E isso foi me ensinado lá e eu comecei a fazer isso. E a grande virada foi essa Bíblia, que é a Bíblia do adolescente que eu usava. Eu escrevi, na noite anterior ao exame, um agradecimento. Um agradecimento, inclusive eu acho que ele deve estar aqui até agora. Será que eu vou encontrar? Mas se eu não encontrar também, não tem problema. Eu fiz um agradecimento para Deus pela habilitação. Aí você fala, poxa, você nem fez o, o teste, você já está agradecendo? E foi sim. E aí eu agradeci, falei, Deus, muito obrigado por o Senhor ter me entregue essa habilitação. Foi muito difícil esse processo com relação a desgaste mental, entre vários outros fatores que o Senhor conhece, mas hoje eu te agradeço por essa bênção que eu conquistei. E, e eu ainda coloquei lá que eu tinha um louvor que eu ouvia muito na época, que marcou muito a trajetória, inclusive foi do vídeo que a autoescola postou. Eu pedi para que colocasse esse, porque a Viviane tinha falado no workshop, e já escolham a música de vocês. Já escolham a música de vocês, porque vocês vão querer no vídeo de vocês. E eu nem tinha pensado na hora lá, foi uma emoção tão grande, eu comecei a chorar, porque foi uma coisa muito louca. Mas seguindo a ordem, eu coloquei no dia e levei a Bíblia comigo. Não coloquei e saiu, eu levei a Bíblia comigo porque eu sabia que eu ia mostrar, eu ia usar isso como testemunho para outras pessoas. Nisso, eu cheguei lá e tava pela primeira vez eu tava calmo. Pela primeira vez eu tava calmo. Eu comecei a lembrar de coisas que eram felizes para mim. Momentos que eram felizes, momentos que foram muito importantes para mim. E eu fã sou muito fã de uma cantora que chama Taylor Swift, e tem uma música específica que fala sobre amizade, fala sobre momentos de virada, sabe? Então, por exemplo, tem uma parte da música que chama Long Live, que ela fala, chegou a hora de você trocar os seus tacos de beisebol, o seu boné por coroa, tipo, significando mesmo mudança, tipo, saiu dessa fase mais adolescente para uma fase adulta. E eu tava escutando essa música, e eu tava acompanhando a letra, e comecei a rir. Aí passou umas meninas da autoescola, eu falei, gente, essas meninas acham que eu tô até doido. Porque antes de fazer a prova, eu tava rindo comigo mesmo, rindo sozinho. E aí o Daniel falou, olha, os instrutores chegaram. Gente, pela primeira vez eu entrei naquele carro, era algo leve, tão leve. E aí o instrutor tava conversando com outro de um programa, uma coisa assim. E eu falei, sério, você gosta disso? E aí gente, eu fiz o exame trocando ideia com ele. Tipo, trocando ideia, aí, vira aqui. Eu falei, não, tá bom. Na hora de fazer controle de embreagem em ré contínua, eu tava fazendo e conversando ao mesmo tempo. Falando, nossa, mas isso é muito legal, eu também adoro essa questão. Saí, quando parei o carro, ele pediu para descer e ele me fala, parabéns, está aprovado. Não questionou nada, nada que tenha tirado ponto, simplesmente deu os parabéns. Naquela hora meu mundo caiu. Foi tipo. Foi como se tivesse abrido um buraco ali e eu tivesse aquela sensação que tivesse caindo, porque eu não estava acreditando. E eu abracei o Daniel, eu chorei muito. E quando muitas pessoas se emocionaram com aquele vídeo, inclusive, que a escola postou, porque foi um choro muito espontâneo. Porque foi, além de um choro de gratidão, foi de um momento muito difícil que foi passado. Porque quando eu entendi que desde os 18 anos eu estava enrolando essa habilitação por causa de um medo de não conseguir, um medo de dar errado e ter que justificar, foi 18, 19, 20, quando eu comecei a pegar nas aulas práticas para fazer. E eu
vi que era realmente esse medo antigo, e quando eu consigo, quando eles falam parabéns, está aprovado, e eu vejo que não tinha mais medo que me segurasse, que eu podia fazer o que eu quisesse, com os ensinamentos de uma autoescola. Então, foi um processo que foi muito mais além de uma carteira. E aí entra uma outra parte também, que foi quando a minha carteira chegou, ela chegou numa quinta-feira. Sexta-feira, eu peguei o carro e já fiz minha primeira viagem. Então, assim, todo mundo fica falando, tipo, ai, tem que rodar tanto tempo na rua. Minha carteira chegou, já peguei experiência na estrada. Fui com meu pai, viajei pra Cachoeira, rodei. E aí, depois disso, eu já não fui mais com ele, eu já fui tudo sozinho. E gente, essa provisória rodou tanto. E uma coisa que a minha família fala de Guanhães é que muitas autoescolas hoje em dia, elas te dão a carteira. E que essa que eu fiz foi a prova viva que formou um condutor. Porque, gente, eu viajei tanto com essa carteira na provisória, com os meus amigos. Fui até para outro estado, fui até para Bahia dirigindo. Porque não foi só a carteira, eu peguei confiança, eu sabia do que eu estava fazendo. Não, mas se acontecer tal coisa no trânsito, gente, eles me treinaram na legislação. Na legislação, tudo aquilo era muito bem falado para mim. Eles, lembra que eu tinha falado no início da live? Que era sobre eu ter falado que iria viajar, queria pegar muita estrada. E a instrutora sempre falava, olha, Gabriel, mas para ultrapassagem é desse jeito. Claro que a prática que eu consegui foi lá pegando o carro e fazendo, enfim, tanto ultrapassagem quanto o que for, mas o jeito certo de fazer eu aprendi na autoescola. Foi ensinado, foi tudo muito bem ensinado. É ser um condutor responsável. Não dá para fazer, não dá para fazer. E maldade, todo mundo fala, mas tem que pegar as maldades. Gente, ele já tinha me explicado muita coisa. Ele já tinha me dado várias dicas o tempo todo. Olha, gente, vocês dão um jeito de ficar sair entre dois caminhões. Já dá um jeito daí, enfim, não ficar grudado, evitar serra com o caminhão atrás. Enfim, várias outras coisas que não dá nem para falar aqui na live. E, enfim, eu fui rodando. E viajei com amigos, e com a família. No final do ano, inclusive, foi quando eu formei. Então teve evento de formatura, viagem para Natal. Gente, foi tão incrível saber que pela primeira vez, porque a minha família, por exemplo, eu, minha mãe, algumas tias, então sempre quando tinha essas ocasiões, o que que era? Ah, tem que ficar esperando carona de alguém da família pra ir. Ou e vai de ônibus e fulano pega alguém lá. Gente, isso pela primeira vez eu coloquei a minha família dentro do carro e viajei. E foi de noite. E enfim, todo mundo com aquela calma, com aquela confiança, porque foi me ensinado com excelência. E enfim, eu não canso de agradecer todo esse processo que aconteceu, todas essas experiências, porque criou-se uma pessoa de responsabilidade, um adulto mesmo, sabe? Eu acho que foi a habilitação, ela veio como um divisor de águas na minha vida. Amém. Você não tem noção do quanto eu estou feliz ouvindo, sabe? Ouvindo esse depoimento seu. Porque isso aqui não é sobre empresa, não é sobre vender um serviço. É sobre ver um jovem, assim, evoluindo, levando uma bagagem muito grande. Sim, Você tem a idade do meu filho. E, tipo assim, ver que um jovem que tem a idade do meu filho, eu consegui ajudar, mudar um pouquinho a mentalidade, entender a importância das pessoas que você convive com ela, a importância que isso vai causar no seu futuro, a diferença, né? Assim, você não tem nem tanta noção da grandeza de como que vai ser a sua trajetória na sua vida. Tipo assim, se você pudesse ver ao Gabriel sem esse ensinamento, como que ia ser? Entendeu? Como é que ia ser meu futuro? E o Gabriel com esse ensinamento tão jovem, entendeu? Porque muitas pessoas aprendem mais velho, né? Hoje em dia as pessoas estão aprendendo isso mais velho. E você foi muito jovem, aprendeu isso muito jovem, entendeu? Então, assim, você acabou de formar, você tem um futuro todo pela frente para aplicar coisas simples que muita gente deixa de participar por julgar que, deve ser mais uma palestra, né? Deve ser mais uma sim, palestra, né? Então, assim, você foi, eu lembro perfeitamente, porque, assim,
eu sinto, eu percebo cada aluno, a reação, se eles estão prestando atenção, se eles estão ali obrigados, desligados. Você estava na primeira cadeira e anotando, e anotando. Assim, eu senti que você estava ali, sugando tudo. E eu, nossa, eu tenho o maior prazer de ministrar aquilo ali. Quando eu percebo que a pessoa tá afim mesmo. Sim. E, nossa, isso foi um ponto muito importante, porque na minha vida, isso foi muito pela minha mãe, que foi passado para mim, que ela teve uma realidade muito mais difícil que a minha. Então, por exemplo, ela começou a estudar depois que eu nasci. Hoje ela é uma professora de excelência, já tem duas faculdades, né? É especialista com crianças com autismo. Porém, na época era tudo muito difícil e ela sempre me passava isso para mim, que era sobre não desperdiçar as oportunidades que a vida te deu. Então, por exemplo, eu tinha um trauma com água muito grande. E vocês vão entender porque eu tô falando sobre isso. Eu não conseguia entrar na água, eu tinha muito, muito, muito medo. E na época, ela dava aula de manhã, né? Na verdade, ela dava aula à tarde e à noite. E de manhã a gente ia a pé, andava quilômetros até o clube, onde tinha as aulas, eram umas aulas muito boas. E foi indo aos poucos, o trauma foi passando. Hoje eu amo nadar, eu nado em alto mar sem colete, que eu gosto muito da sensação de nadar. Mas era sobre aquilo que, por exemplo, ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela tirava o tempo dela para ir andando, me levando criança para aula. Quando eu consegui também, quando a gente foi muito esforço para me colocar na época, quando era menor, numa escola particular. Então teve aquela questão de aproveitar a oportunidade que a vida te deu. Então foi uma série de aproveitar oportunidades. Quando eu vi que eu estava de frente com um conteúdo tão rico, não tinha como não prestar atenção. E, de certa forma, eu levei ele para todas as áreas da minha vida. Inclusive, tem uma amiga minha que eu fico muito feliz por isso, que ela chegou perto de mim e falou: Olha, eu quero fazer minha primeira viagem e vai ser com você. Aí, tipo, eu fui eu do lado ajudando ela. E aí, você pensa, tipo, a pessoa tá ali com carteira provisória e tá ajudando. Sim, porque não se diz respeito ao tempo de carteira, mas não adianta nada a sua carteira ter 10 anos e você tiver medo de dirigir ou não ter segurança. Então, assim, a minha realmente, ela é bem recente, mas as pessoas em volta começaram a perceber realmente, tipo, a primeira vez que eu fiz o trecho Guanhães Valadares e Guanhães, que foi quando eu fui pela primeira vez, todo mundo ficou, meu Deus, ele chegou sozinho. Que eu peguei o carro sozinho, porque até então eu tava dirigindo mais com amigos. E eu fiz esse trecho quantas vezes? Acho que umas 2 vezes do mês, 3 vezes do mês eu tava indo pra Guanhães e voltava pra cá. E ter a liberdade de fazer as coisas dentro da cidade ou ajudar. Nossa, foi incrível. A sensação foi muito boa. E o que que acontece? A gente não precisa, não é só do documento, né? O documento em si, ele não dirige. E, infelizmente, hoje em dia, as pessoas fazem muito o que te oferecerem no início, né? Por que que você não vai tirar a carteira fora, né? Que é mais fácil. Muita gente faz isso e põe a carteira no bolso e não tem coragem de Não tem dirigir. coragem. Não tem coragem de dirigir nem no centro de Valadares, quanto mais viajar, né? Então, assim, para mim, isso é caro. Você pagar por um documento e você não usufruir daquilo, você não ter, né, aquela consciência, não ter aquela tranquilidade, não ter conhecimento para você usufruir, né? Isso. Então, ter documento por ter é melhor pagar Uber, né? Porque aí você paga o documento e não usa. As viagens é uma sensação tão boa de dirigir, porque quando você está fazendo aquilo ali com segurança, inclusive teve uma blitz na estrada, nem me pararam, tipo, os carros foram passando devagarzinho, né, mas nem me pararam, mas aquele alívio, tipo, tá tudo bem, tá todo mundo de cinto, o documento tudo em dia, não tem nada errado, você não tem aquele medo enfim, que estou fazendo alguma coisa errada e vou ser pego, não, é muito pelo contrário, você tem medo quando você está fazendo alguma coisa errada. Então, quando você tem aquele conhecimento e vai. Eu nem sei quantas viagens que eu fiz, realmente foram muitas. E eu sei que a cada viagem que passa, mais a gente cria mais experiências. Então, a gente cria mais. Por exemplo, eu fui fazer uma viagem à noite.
pela primeira vez. Na verdade, no dia que eu fui pra cachoeira com meu pai, eu peguei um pouco do trecho à noite, mas viagem mesmo à noite, a primeira vez que eu fui fazer foi com a minha família. Porque tinha terminado o meu evento de formatura, eu falei, vamos hoje de uma vez, pra gente acordar lá e já passar a véspera de Natal lá, sem ter que viajar na véspera, todo mundo vamos. E aí todo mundo, assim, que eu falo, minhas tias mais velhas, mais idosas, minha mãe mais velha, então assim, todo mundo vamos. E a gente colocou um louvor no carro, fomos indo. É uma sensação tão única de você viver momentos assim, porque sem habilitação, claro, a gente ia de qualquer forma, mas tem toda aquela questão de você não ser. Você não é independente, você é dependente, você depende de alguém para algo. Ou você depende de um ônibus, ou você depende de alguém que vai estar com um carro vago. Então, assim, eu queria trazer isso, vindo de alguém mais jovem, porque para as pessoas que estão aqui, eu não sei a idade de quem está assistindo, mas às vezes fica muito com aquilo de, não, eu tô velho demais para começar, acho que não. E vocês estão vendo o oposto, uma pessoa que era nova demais, que tipo, tava com uns 18 anos e tinha medo. Então o medo, ele tá em todo mundo, só que quando a gente não pode deixar o medo governar, entendeu? Então a gente tem que aproveitar dos momentos que a vida tá te dando oportunidade. Eu acho que a autoescola é uma grande resposta. Tipo, olha, pega essa oportunidade, aproveita essa oportunidade e vá. Isso é, enfim, é para a vida toda e eu acho que vocês vão aproveitar muito em todos os sentidos. Olha, você falou muito aí que você tinha medo. E você comentou que pessoas falaram que em Valadares é difícil tirar carteira. Hum. Qual que é a sua visão hoje, para a gente encerrar essa live? Qual que é a sua visão hoje em relação a tirar a carteira em Valadares? Você acha que de fato é difícil ou são as pessoas que têm medo, que têm esse bloqueio na mente? Então, eu acho que hoje eu já tenho autoridade para falar que não acho que seja algo difícil. O processo, ele é difícil independente de onde você vá, porque ele é muito mais emocional do que técnico. Então, lá na hora, quando você senta, por exemplo, nossa, comecei a perna tremer. Ninguém vai fazer um controle de embreagem com a perna tremendo. Isso é realmente. Ou você vai de mais ou você vai de menos, mas com a perna tremendo é complicado. Então, isso não faz com que você seja um mau motorista, um mau aluno ali. Não, técnica você tem. Mas uma dessas coisas nos exames, né? Nos exames não, nas aulas. Com o instrutor, às vezes acerta tudo, que nem era meu caso, chegou no exame, era outra coisa, porque é emocional. Então eu acho que o que manda na questão realmente é o emocional, porque no momento que eu controlei isso e vi que as emoções, elas não me controlam, eu controlo as minhas emoções. E fui fazer o teste, como eu falei para vocês, eu conversei com os meus avaliadores. Tipo, mais os de rua, né? Da baliza eu fiquei mais calado, mas os de rua eu fiz o trajeto conversando com eles. Então, enfim, é realmente emocional. Não acho que tem alguma coisa aqui na cidade que fale, nossa, é impossível se habilitar aqui. Eles, enfim, uma coisa que a galera fala muito, não, eles reprovam por gosto. Realmente eu não acho que seja isso. Nas duas vezes que eu reprovei, teve um motivo. Então, na outra vez que eu fiz, que foi na terceira, eu já não fiz nada desses motivos que me reprovaram. Não fez e estava bem, E estava tranquilo, bem, estava ouvindo uma feliz. música que te traz felicidade, estava trazendo à memória coisas positivas, né? E, E isso aí é o contrário do que as pessoas normalmente fazem. Elas ficam focadas no exame de outras pessoas, fica reparando se a pessoa está errando na baliza, fica reparando outras pessoas sendo reprovadas e, e fica com a mente ali, né? Pensando, achando que o examinador quer reprovar. Então, assim, nós atraímos aquilo que nós acreditamos. e, Então, você que está assistindo essa live agora ao vivo, você que vai assistir essa live depois gravada, se alguém vier até você querendo te dar opinião, querendo te falar como que é tirar carteira em Valadares, você pergunta assim, você teve uma experiência boa? Tive. Ah, então me conta. Ah, você não teve uma experiência boa? Ou você não tem carteira? Porque tem gente que nem carteira tem e quer falar que em Valadares é difícil tirar carteira. Nem e, tentou.
entendeu? E vai contando, né, contando histórias que ouviu de outras pessoas. Então, histórias negativas, gente, você não tem que Sim. ouvir. Cada um tem a sua história e cada um vive de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você fala. Você quer falar? Pode falar. Sim. E só mais uma questão aqui que eu acho interessante pontuar foi o meu pós. Depois que eu já tinha começado a dirigir, eu escutei comentários negativos ao meu respeito. Tipo, nossa, você é louco de pegar um carro e vir de Governador Valadares para Guanhães dirigindo. E eu comecei a escutar esse comentário e era da família ou de outras pessoas que falavam com a minha mãe, você é louca de deixar. E tipo, gente, as pessoas de crítica que eu tava recebendo de que nem habilitado era. Então, tipo, nossa, mas você dirigindo assim, ai, vai viajar com amigos. Eu não sou uma pessoa que bebe, eu não bebo álcool. Então, assim, qual o motivo de não poder dirigir? Se eu bebesse realmente, tinha que deixar para o volante para outra pessoa. Mas não é o caso, eu não bebo, eu não corro, eu sou totalmente, simplesmente estou dirigindo. E eram críticas que estavam vindo de pessoas que não eram habilitados, outros que eram, mas que tinham aquela questão, porque quando as pessoas têm mais tempo, elas gostam de te colocar naquele lugar de, não, você começou agora, você não é, uma coisa que eu escutava muito, não é porque você tem carteira que você não sabe dirigir. Só que esses comentários eram para deixar para baixo. Só que eu já Uhum. estava com toda aquela carga que eu recebi e eu nunca escutei esses comentários. Inclusive essa amiga que eu falei, que dirigiu pela primeira vez em estrada comigo e dirigiu outras vezes também, teve uma vez que eu falei, olha, vou te emprestar o carro hoje, que a gente estava indo para Cachoeira, você vai dirigir. É, tanto ela quanto as pessoas falaram como que era incrível o fato de eu não ter escutado os comentários ruins. A gente fica chateado, é normal. É normal a gente ficar chateado, mas agora levar isso como um rancor, uma coisa no seu coração, não. Então, assim, se meu conselho, não falem para ninguém que está no processo de habilitação. E se já falou, não fala a data de exame. Ah, mas fulano, você fez o teste? Ainda não, tá marcando. Não falo, porque querendo ou não, eles perguntam naquela intenção de já que você vai contar uma história triste sobre você e que não conseguiu, e eles vão passar a mão e falam assim, ah, mas na próxima você consegue. As pessoas têm disso. Então, não fala para ninguém, guarda para você no dia do exame, a não ser que seja alguém precise te levar, mas não leva ninguém. Eu vi pessoas que eu nem conheço, mas do meu lado, que levou duas pessoas, três, e aí depois chegava frustrado e era a frustração de três. Isso era uma coisa que eu sempre tive. Foi quando eu fui fazer exame, eu não falei para minha mãe, não falei para ninguém, porque eu não queria que se frustrassem, porque na segunda vez que eu fui fazer, eu falei, e dá para perceber que a pessoa fica frustrada. E aí você já fica preocupado, isso é inconsciente, mas você já fica preocupado e fala, putz, se não der certo aqui agora, eu vou ter que falar para tal pessoa que eu não consegui. Então, façam isso de não falar, porque vai ser mais tranquilo para vocês. E também não É por isso. escutar as críticas destrutivas, porque nunca é crítica construtiva de quem não construiu nada. Então, guardem isso. Só é crítica construtiva e mesmo assim tem vários critérios para ser crítica construtiva. Então, fora isso, são críticas destrutivas para deixar a gente lá embaixo. Então, a gente não quer isso nesse ano, nos processos que estamos fazendo. Então, acho que esse é mais o meu conselho, uma dica. E é incrível como aparece pessoas para poder criticar, né? Sim, Como aparece. Então, por isso que nós estamos aqui. Eu não canso de trazer depoimentos. Ficam todos salvos no nosso canal do YouTube. Nos workshops também tem depoimentos. Porque vocês, alunos, têm que ouvir da boca de outros alunos, de quem passou pela experiência, principalmente quem passou na experiência na Fortunato, que aprendeu a gerenciar suas emoções, entendeu? Que para vocês entenderem que o controle está mais sobre vocês do que sobre o examinador, né? Mais sobre vocês do que ele, né? Então, assim, não é difícil gerenciar essas emoções. A falar que você vai para lá 100%, não. Mas, assim, bem diferente se você seguir a risca ali e fazer coisas simples, assim como agradecer pela sua aprovação,
né? Já trazer à memória a vitória, porque tem, igual você falou que no dia do sorteio, você nem quis ser o ganhador, porque se você E fosse se você quisesse ganhar, é porque você estava com o pensamento que você poderia você vai repetir o reprovar. exame, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma mentalidade forte, a gente tem que ter algo decidido, a gente tem que saber quem somos nós somos filhos de Deus, né? Quem é nosso pai, o que que ele faz por nós. A gente tem que ter mais confiança em nós e principalmente em Deus, né? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando você começa a terceirizar, achando que o controle está na mão do examinador, algo assim, você vai ficar nervoso achando que é sobre ele, né? Então, não é. Então, é possível sim. A minha mensagem final aqui é essa, que é possível sim você ter um processo mais leve. E nesse processo, além de sair habilitado, sair seguro, autoconfiante, querendo sonhar mais, querendo realizar mais, porque é isso que a habilitação te traz, igual o Gabriel falou sobre isso, na hora que ele passou, ele sentia, eu posso mais, eu sou capaz, né? Porque quando você nem tenta algo, ou quando você começa e desiste no meio do caminho, a sensação que te dá é que você é fraca, é que você não consegue alcançar nada. Qualquer outro objetivo que vá passar pela sua mente, a sua mente vai te avisar: oi, aqui, não começa não. Você nem conseguiu tirar a carteira, entendeu? Então, e o contrário é a mesma coisa. Se você ir lá e até o final e concluir e tirar, sua mente é outra. Não, tudo que eu começo, eu termino. É isso que sua mente vai acreditar. Tudo que eu quero, eu consigo. E você vai lá e consegue. Entendeu? Eu tenho certeza, né, que a vida habilitado e sem habilitação é totalmente diferente. Abre muitas muitas portas portas. e muitas experiências, né? Tá o Gabriel para contar, que contou, né, várias experiências, muitas experiências. E parabéns por você ser um motorista consciente, por você não beber, tá? Dirigir tranquilamente, com responsabilidade. É sim uma felicidade muito grande para nós, Amém. né? Eu Ouvir agradeço muito. esse resultado, né? Isso é fruto de um trabalho, graças a Deus. Nossa, eu agradeço muito a toda a equipe, que sempre foi muito individual, como eu falei, tanto nos momentos de parabéns, não era aquele parabéns genérico, você sabe, era algo individual. Quando aquele vídeo meu saiu, foi tantas pessoas que torceram, falando, nossa, eu não acredito. Foi, enfim, todo mundo ficou muito feliz com o resultado e eu sou muito grato a vocês por terem proporcionado isso, né? Enfim, ter uma experiência boa e hoje tá aí motorista que dirige para todo lugar, não tem enfim, eu sou daqueles que às vezes, nossa, final de semana vão todo mundo para cachoeira, aí viaja todo mundo. Então, assim, eu gosto muito disso e eu sou muito grato por vocês por terem proporcionado todo esse aprendizado durante esse tempo. Ô, Gabriel, muito obrigado por você disponibilizar esse tempo. A gente sabe que hoje em dia, né, o tempo da gente é muito pouco. Então, assim, sou muito grata mesmo de você ter compartilhado. Com certeza vai fazer a diferença na vida de muitos alunos, assim, por longos anos, né? Que a internet, ela Amém. eterniza isso aí, tá? Desejo que você tenha muitas, mas muitas experiências boas, positivas, felizes na sua Amém. vida, tanto no trânsito quanto na sua profissão, tá? Na sua família. Amém. Te desejo, assim, tudo de maravilhoso mesmo, tá? Eu, Amém. assim, amei conhecer um pouquinho mais sua história, achei maravilhoso sua mãe te indicar Fortunato de De longe, longe. de acompanhar as lives, olha para você ver. E hoje você está aqui na live. Nossa, é verdade. Isso pra mim, inclusive eu falei pra ela hoje que ia estar fazendo, que ia estar na live, depois ela acompanha sempre pelo YouTube, então quando sai lá, ela vai assistir e realmente é você plantar uma coisa hoje para colher amanhã, porque ela assistiu os vídeos, eu nem imaginava, mas ela já assistiu os vídeos e agora tá aí um vídeo meu do filho dela contando essa Isso. história. E provavelmente ela já te viu na live, tá? É, Provavelmente ela já imaginou. é verdade. Porque a gente traz a realidade aquilo que a gente acredita, visualiza.
Então, ela assistindo as lives, pode ser que ela tenha visualizado, não, meu filho ainda vai dar o depoimento Era o ali, depoimento entendeu? ali. Nossa, e foi muito incrível. Meu depoimento, eu dei inclusive, aquele vídeo, inclusive, que passou na igreja lá em Guanhães, tipo, porque, enfim, foi um testemunho muito lindo. E aí a pastora pediu para colocar na igreja e tudo mais, todo mundo torceu. Então, assim, foi algo muito coletivo, sabe? Eu acho que quando é coisas boas assim, tem que ser Tem. compartilhada, porque às vezes você vai ver só o final, que é, por exemplo, eu dirigindo para todos os lados, eu falar, nossa, sorte, mas não, foi um processo muito grande para trás, e eu acho que essas lives a gente consegue contar um pouco do processo, que não é fácil, que tem uma trajetória, mas que a gente tem que chegar no fim dessa trajetória e, enfim, todos os projetos que vocês forem fazer, já fiquem visualizando o testemunho de vocês. Vocês estão construindo um testemunho. Isso. Arrasou. Parabéns, parabéns mesmo, tá? Sabe? Então, nós vamos É, encerrando por aqui. Foi muito bom mesmo boa falar com noite. você. Viu? Ah, vai ficar salva a live, viu, pessoal? Vai estar lá no YouTube daqui uns dias. E vocês podem reviver essa live, assistir novamente e assistir outras lives. Essa live, se não me engano, é o número 96, o número dessa live, tá? Tem muito Então, depoimento aí. é raro eu trazer homens, porque eu sei que mulher gosta de falar muito, né? Então, ou fica assim, gente, se eu trazer homem, será que ele vai dar conta de contar a história aqui de uma Contar a hora? história toda com detalhes Com ainda. detalhes. Mas parabéns, você arrasou. Fiquei muito feliz com a sua história, com a sua live, tá Mas, bom? gente, muito obrigado. Obrigado por todos que assistiram. Tenham uma excelente noite, semana. E é isso. Isso aí. Fique com Deus, gente. Boa noite Prazer, para todos gente. aí. Tchauzinho.